Vamos iniciar a nossa reunião de hoje, quinta-feira, dia 20 de dezembro, e particularmente estamos estudando temas, páginas do um dos nossos diretores espirituais, o nosso amorável Antônio de Aquino, textos falando sobre a figura de Jesus. Hoje o nosso companheiro Marcelo Alves é que está responsável por conduzir os nossos pensamentos, nossos raciocínios, e a página de hoje, não é? Do nosso querido Antônio de Aquino, uma psicofonia do nosso altivo, no livro Inspirações do Amor Único de Deus, no seu volume 1, Ao Encontro do Senhor da Vida. O nosso Antônio de Aquino nos diz assim: que o amor único de Deus inspire todas as nossas almas para o bem, que o Senhor tem nos feito sempre, se não alertar para a necessidade de ultrapassarmos as nossas lutas e dificuldades diárias. Observamos aqui, acolá, em vários setores da vida, que os homens proclamam: o que eu mais desejo é a paz. Entretanto, quase sempre, são incapazes de estender as mãos a alguém, até mesmo pretextando amor próprio. Ora, ao que me parece, o homem terreno reencarna justamente para mudar certos padrões, aprender novos roteiros, transformar os próprios conceitos de vida. Mas, por si mesmo, ele não sabe ou não pode ainda conduzir a realidade da sua existência. Ainda somos suscetíveis, ainda pensamos de modo direcionado. Falta-nos visão ampla da vida, dos seres, das coisas. Foi por isso que Jesus veio ao nosso encontro. Se prestarmos atenção aos nossos atos, teremos motivos para observar certas falhas do nosso coração, a intransigência, a incapacidade de compreender as dificuldades dos outros. Aquilo que Jesus tão bem traduziu, dizendo assim: foi pela dureza dos vossos corações que Moisés proibiu. Substituindo-se essa figura tão importante como a foi de Moisés, poder-se-ia acrescentar: foi pela dureza dos vossos corações que Jesus veio à terra. O espírita verdadeiro, porque há notoriamente os aprendizes de espiritismo, dirá: mas se Jesus veio à terra por minha causa, por que eu não me dou conta das minhas falhas? Meus irmãos, eu acabei de lembrar que nós precisamos aprender a conduzir os nossos padrões mentais e palavras pelos padrões de Jesus. Ele veio justamente porque ainda somos inferiores. Não basta que ele tenha vindo, é preciso que procuremos superar as próprias lutas e dificuldades, fazendo o mínimo que ele nos pede, que prestemos atenção aos seus ensinamentos, suas conclusões, sua proposta de falar. Poderemos objetar: se eu presto atenção à proposta de trabalho de Jesus e comparo com a minha própria proposta, vejo uma distância tão grande que acabo desistindo de lutar. É muito comum um homem que tem meios de se transformar alegar a própria ignorância, a própria inquietação, a própria distância da lei. Como tem medo de se transformar, ele alega essa distância. Jesus, porém, é tão bondoso, é tão previdente, que deu para nós a figura do anjo guardião, que estará ao nosso lado, conduzindo-nos, esperando-nos. Já que estamos tão distantes de Jesus, o Mestre colocou alguém entre ele e nós. Dessa forma, não poderemos alegar que estamos distantes de Jesus. Uma vez que temos alguém que nos ouça, leve até ele as nossas preces e traga dele a resposta de que necessitamos. O anjo da guarda poderá ser uma criatura, como também estar representado na forma de um livro, um curso, uma tarefa, enfim, qualquer coisa que fique entre nós e Jesus. Imaginemos, para falarmos de doutrina espírita, a distância que existe entre o homem comum da terra e os conceitos básicos da doutrina. O distanciamento é muito grande, mas existem tantos livros, tantas mensagens de apoio,
tantas palestras que nos ajudam a entender tudo isso, ou todo esse ensinamento, que vemos ao nosso lado esses seres intermediários. A cada estudo, a cada palestra, a cada livro lido, nos aproximamos desses generosos, poderosos benfeitores que, por sua vez, nos aproximam de Jesus. Temos Jesus, temos a doutrina, temos um anjo guardião. Só falta levantar e ir ao encontro desse esforço que todos nós temos por cumprir. Agora, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, como se estivéssemos numa estrada pavimentada de lírios, como se caminhássemos na direção desse bondoso Mestre e estendêssemos as mãos a esse guia que nós conhecemos, dizendo assim: ajuda-me a dar esse passo, não me deixes fraquejar, não me deixes sozinho. E continuemos a andar, lentamente, mas a andar. Sentiremos nossas pernas roçar nos lírios e o perfume deles penetrando por nossas narinas, penetrando em todo o nosso corpo, e diremos: Senhor, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não me deixeis faltar a fé, Senhor, para que eu não venha a falir. Senhor, Senhor, conduz-me, protege-me, dá-me tua força. Certos do apoio desse grande Senhor da vida, diremos do fundo do nosso coração: Senhor, eu creio, mas eu sou tão pequenino e te peço ajuda para a minha incredulidade. Que Deus, meus caros amigos, se apiede das nossas almas, dando-nos novas forças e dizendo a cada um: vinde ao encontro do Senhor da vida, graças a Deus. Que esse mesmo Mestre Senhor nos ampare e proteja agora e sempre. Vosso irmão Antônio de Aquino. E é sobre a sensibilidade, os sentimentos do nosso Antônio de Aquino que nós vamos então fazer a nossa prece, que vai marcar o início dos nossos trabalhos na noite de hoje. Amado Jesus, com muita alegria em nossos corações, aqui estamos reunidos para estarmos lembrando da tua doce e meiga figura, através desse sentimento tão doce, tão suave do nosso querido Antônio de Aquino. Rogamos ao teu coração, Senhor, que nos deixemos, nos auxilie a nos permitirmos abrirmos o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos pensamentos, a todo esse trabalho que a espiritualidade maior deseja realizar junto a cada um de nós, fazendo-nos cada vez mais sentirmos-nos irmãos do teu amor, filhos de um Pai também que nos ama profundamente. Que esses benfeitores inspirem ao nosso Marcelo, ao nosso Toríbio, sustentem todas as atividades que estão sendo realizadas em nossa casa nesse momento. Sustente a todos os nossos corações, enfim, Senhor, encarnados e desencarnados. E permita que seja em nome da abençoada direção espiritual de nossa casa, em teu próprio nome, mas sobretudo em nome do amor de Deus. De nossa parte, venhamos a considerar iniciados os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Nós vamos então passar a palavra ao nosso querido Marcelo, pedindo a Deus que o abençoe. Queridos amigos, muito boa noite. Que Jesus esteja no nosso coração a partir desse momento, para que a gente possa fazer um ambiente de nossa parte, né, condizente com a proposta que a Casa Espírita Leon Denis ela espera de todos nós. É uma casa, como todas as outras casas espíritas, aberta a nos receber. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte, porque afinal de contas, viemos aqui encontrar alguma coisa e essa coisa certamente
está dentro da gente. Então é preciso que a gente preste atenção nesse fundamento, não é? De buscar alguma coisa, muitas vezes fora de nós, mas que na verdade se encontra conosco. E a gente está aqui para quê? Para despertar, para acordar, para abrir os olhos, para destapar os ouvidos, para poder colocar as mãos, não é? Deixar as mãos livres, para que a gente possa construir alguma coisa. Por isso que a gente entra aqui, atraído por alguma situação, mas quando vê, se dá conta de que tem necessidade de estudar. A casa o tempo todo está oferecendo estudo para a gente. Por que será que isso acontece, não é? Porque o próprio Dr. Herman deixou claro uma vez para nós. A gente estuda para compreender e compreende de uma vez por todas para poder agir. Ou seja, para fazer alguma coisa. É preciso sair da inércia, construir algo. Algo que dê para cada um de nós a verdadeira satisfação. Descobrir o motivo pelo qual nós fomos criados e fomos endereçados à Terra. Então, muitas vezes caminhamos sem nos dar conta de que temos um compromisso. E que esse compromisso precisa vir à tona. É preciso encarar com maturidade. O que está nas minhas mãos? Não é? O que é do meu cabimento? Afinal de contas, todos nós queremos ser felizes. Isso é fato. E a gente quer ser feliz, muitas vezes, fazendo infelicidade. Como a página mostra para a gente. Às vezes a gente quer paz, não é? Sem fazer paz. Nós queremos ser livres, aprisionando as pessoas. Nós queremos alegria, passando tristeza ao nosso derredor. Então, é preciso uma maturidade da nossa parte. Vamos encarar a doutrina espírita como realmente a terceira revelação. De quê? Da lei de Deus para nós. Então é importante quando a gente se certifica que essa lei está na nossa consciência, que a doutrina espírita, a casa espírita, ela nos oferece a oportunidade de descobrir isso que foi anunciado pelo Cristo, mas que por dificuldades a gente preferiu não escutar. Mas com essa grande oportunidade, terceira revelação, a gente está começando a colocar o pé no chão. Porque a gente quer ser feliz, só que está descobrindo que quem vai construir essa felicidade nossa, somos nós próprios. Então, como fazer isso? Afinal de contas, qual é o segredo? Então, ele coloca muito claramente para nós aqui. Nessa época de dezembro, quando a casa espírita ela coloca nos seus estudos como tema, não é, Jesus, é simplesmente para efetivar, não é, para intensificar esse estudo que a gente faz o ano inteiro. Tudo que a gente estuda aqui na casa espírita está relacionado a Jesus. Tudo. Eu vou fazer o que é o Espiritismo, para compreender o que é o Espiritismo. Pois a gente vai estudar Jesus. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Evangelho, Obras Póstumas, Gênese, tudo. Nós paramos para estudar, para entender Jesus. Para quê? Como diz o Dr. Herman. Porque estudando a gente compreende o que é que Jesus veio fazer aqui. E compreendendo, a gente toma atitude. Bom, eu vou mudar. É a única oportunidade, a única chance que a gente tem de mudança é se a gente estudar. Ninguém aqui estuda para ser catedrático em Espiritismo, pós-graduado, mestrado, para ter diploma, nada disso. A gente estuda para isso, para poder agir
de forma correta na vida, para ter consciência limpa, que com a consciência limpa a gente é feliz. Seja em que circunstância for, em que ambiente for, em que momento da vida for, nós nos sentimos felizes se temos consciência tranquila dos nossos atos. Bom, nós agimos na vida com todas as influências, não é? Dentro do padrão da lei de Deus. Isso é de suma importância compreender. Então, no mês de dezembro, a gente para intensificar isso. Porque nós precisamos de Jesus. Dessa maneira, não é? Compreender que Jesus veio aqui para exemplificar. É possível amar o teu inimigo? É possível perdoar? Sim, é difícil, mas não é impossível. É possível amar incondicionalmente, não colocar condição. Isso é possível? Quando a gente estuda a vida do Cristo, a gente vai entendendo que é possível, porque Ele deu o caminho. E Ele disse, olha, todas as vezes que tiver difícil, que tiver pesado, né, que nós nos sentíssemos cansados de passar pelo que a gente passa, que a gente fosse a Ele, porque com Ele, esse peso fica leve. E essa ação da lei, ela fica suave. Então, por nós não estarmos fazendo isso, é que nós precisamos parar para estudar, para entender, para compreender Jesus. Porque Ele é o nosso mestre. Não o Jesus que a gente estampa na camiseta, não o Jesus que a gente tatua no braço, não o Jesus que a gente carrega num cordão, que a gente coloca no quadro, que a gente tem o crucifixo, que nós, enfim, nas músicas que nós cantamos falando da vida de Jesus, dos filmes que nós assistimos. Não esse Jesus, é o Jesus que está dentro do nosso coração. É o Jesus que vai dizer para nós mesmos que faz sentido tudo isso, passar pelo que a gente passa, com o intuito de evoluir, de crescer. Então, respeitando o nosso próximo, fazendo sempre ao outro que a gente gostaria que fizessem a nós, nós estamos caminhando na certeza. Agora, como a gente tem dificuldade de aceitar, de compreender e de aceitar que esse seja o caminho, é preciso que a gente intensifique, não é? A atividade, para ver se clareia a nossa cabeça. Então, 25 de dezembro é dia que se comemora a vinda do Cristo. É a vinda simbólica, mas é a vinda do Cristo. Então, no dia 25, Natal quer dizer Jesus. Será que a gente já se conscientizou disso? Então, como Ele é o aniversariante, e a gente aqui na Terra sabe disso, todo aniversariante gosta de receber presente, e a gente, quando vai a um aniversário, a gente se preocupa em levar um presente, algo que o aniversariante goste. No dia 25, o que é que Jesus gostaria de ganhar de nós? Senão, o entendimento do que Ele veio fazer aqui. A aplicação do que Ele sinalizou para nós. De que adianta eu me esforçar financeiramente para colocar um presente numa árvore de Natal, não é, para alguém, se o meu coração não está limpo, não está claro com relação a essa pessoa? Mas assim, socialmente, o Natal me obriga, não é, a dar presente a essas pessoas. Então, que a gente possa tirar essa noção, esse sentimento, não é, de nós uma vez por todas, porque a gente está numa caminhada agora em direção ao amadurecimento espiritual. Então é preciso que a gente comece a entender esses processos. O que representa o Natal, afinal de contas? A vinda do Cristo aqui na Terra. Então é o dia que a gente para pensar
não é? Intensifica o estudo sobre o que isso representa. Então Jesus representa o quê? Concórdia, paciência, tolerância, amizade, não é? Jesus representa felicidade. Será que no dia 25, ou todos os dias 25 de dezembro, que nós vivenciamos até hoje, nós conseguimos parar para pensar nisso? Ou ficamos preocupados com a ceia, com os presentes, com o agito, com a confusão, com as discórdias que saem, as incertezas, as insatisfações, porque nesse dia vamos ter que nos deparar com pessoas que fugimos o ano inteiro, mas que nessa data elas vêm à nossa casa? Será que esse é o presente adequado a oferecer a Jesus? Porque afinal de contas é Ele o aniversariante. Então por isso o Antônio de Aquino lembra muito perfeitamente para nós, não é? O encontro que nós precisamos ter com Jesus. Então ele diz assim: nosso setor de serviço será igualmente local de muita luz e de muita paz, se conduzido por pensamento iluminado, pacífico, bondoso e generoso. Então, dia 25 vai ser um Natal de harmonia, se nosso pensamento carregar a harmonia. Se a gente tiver dentro do coração o desejo, não é, de aceitar o outro como ele é, com os defeitos dele, com as dificuldades dele, mas assim mesmo, em função da data que se comemora a vinda desse Espírito que é superior, que é perfeito, aqui junto de nós, eu vou me esforçar em fazer a minha parte. E qual é a minha parte? Não é adotar a hipocrisia, porque isso, infelizmente, às vezes a gente tem feito a vida inteira. Mas é verdadeiramente pensar como cristão. Todos nós que adentramos a essa casa, ou estamos nos candidatando a ser cristãos, ou somos cristãos. E cristão imita o Cristo, não é? Então, seja todos a discordar, a atacar, a criticar, sejamos nós, ditos cristãos, não é? A retribuir, a responder conforme Jesus responderia. Então, se alguém é motivo, não é, do meu sofrimento, eu preciso entender esse processo. E não o atacar, e não querer a vingança, e não deixar de perdoá-lo. É difícil, não é fácil, mas é a retribuição que a gente precisa oferecer. Que graça vai ter no dia 25, não é? A gente estender um presente a alguém, se esse presente não está composto desse esforço íntimo de cada um de nós. A definição de ser espírita ou cristão não é aquele que já é perfeito, que é transformado, que já conquistou tudo. É aquele que está no esforço de domar as suas más tendências. É a transformação, eu quero me transformar. E o que o cristão, o espírita vê? Cada minuto, cada segundo é uma oportunidade para isso. Então deixa eu tentar. Então tentar, se esforçar, fazer a nossa parte, é uma atitude cristã, é uma atitude corajosa, porque nós temos a Jesus. Nós temos Jesus, não temos? Nós nos dizemos cristãos, então nós temos Jesus. Então, qual é a parte que nós estamos oferecendo para nos classificarmos como cristãos? Porque o cristão comemora no dia 25 a vinda do Cristo, somos nós. O Papai Noel, o Natal comercial, é um entendimento, não é, que outras pessoas têm desse momento.
que não está de todo errado nem jogado fora. Por quê? Também chama a atenção, não é? Para a confraternização, para a harmonização, os sentimentos bons. Então está valendo também. Para nós é que tem um entendimento especializado. Bom, a gente comemora a vinda daquele, não é? Que veio dar o exemplo para a gente sobre o que nós temos dentro da gente, o que nós temos dentro de nós. Então ele diz assim: observamos aqui, acolá, em vários setores da vida, que os homens proclamam, nós proclamamos, né? O que eu mais desejo é a paz. Não é que ultimamente o que mais a gente tem solicitado? Meu Deus, eu preciso de paz. Eu queria viver em paz, não é? O que eu quero é a paz. Então, olha, o que mais os setores dos homens proclamam é o desejo da paz. Entretanto, quase sempre são incapazes de estender as mãos a alguém, até mesmo pretextando amor próprio. Eu quero paz, mas quando chega a oportunidade de eu fazer para obter essa paz, eu paro. Então é o chamado que ele está fazendo a gente. Muda isso, não é? Muda isso. Nós temos uma gama de oportunidades e de recursos para ter força suficiente para transpor isso de uma vez por todas. Para que a gente se defina, afinal de contas, para onde a gente quer ir. Porque nós já estamos descobrindo, né, que após a morte do corpo a gente continua. Então continuamos como? Aonde? Com quem? Não é? É uma preocupação para a gente. Há umas 2 semanas, o motivo do estudo, também numa página desse livro, o Antônio de Aquino dizia isso, olha, dividir em 2 grupos. Tem um grupo que não está nem aí para essas coisas. Ainda não despertou para nem a terça parte do que a gente já despertou. Mas tem um grupo que está realmente querendo mudar. Esse grupo somos nós. Então, para esse grupo aqui, não é? Existe a necessidade de agir dessa maneira. Começar a andar sentido para frente e para o alto. Não ficar preso no passado. A gente despertou, nós que estamos preocupados com a imortalidade, a gente que já se preocupa com a influência que os espíritos fazem na nossa vida. Nós estamos nos preocupando com a cura que transpôs a barreira do material. A gente quer se curar espiritualmente, por isso a gente está vindo tomar passe na casa espírita. Então nós somos o grupo que o Antônio de Aquino falou na outra lição, que quer mudar. Então é para esse grupo, ou seja, para nós, que eles estão falando, não é? Porque nós conhecemos, nós já sabemos. Esse outro grupo vai saber um dia, mas por enquanto não sabe. Então é limitado no desejo. Nós estamos aspirando mais. A gente quer a paz. Então, se a gente quer a paz, a gente precisa fazer a paz, não é? Eu quero justiça, mas sendo injusto, como eu vou obter justiça? A justiça existe, mas ela precisa estar principalmente dentro da gente, para aí sim a gente começar a obter justiça, não é? Ora, ao que me parece, o homem terreno reencarna justamente para mudar certos padrões. Então, assim, nós estamos aqui para isso. Senão, a gente não tinha vindo. Olha que interessante, que coisa simples, banal, e que a gente não está se ligando. Nós estamos fazendo um cavalo de batalhas com uma coisa que é simples. Nós reencarnamos, e reencarnamos com a consciência despertada para essa realidade do mundo espiritual. Que diferença isso tem feito na nossa vida moral, afinal de contas? Que diferença a gente tem feito para que isso possa valer a pena?
Mediunidade não é exclusividade da doutrina espírita, tá? Todo mundo é médium. Agora, o médium espírita, como deve agir? Nos padrões de Jesus. Aí é que muda a história, né? Então eu não posso me classificar espírita, sendo médium espírita e agindo de forma moral duvidosa. Não, eu não posso. Outros que não sejam espíritas, não é? E que são médiuns naturais e agem independente do efeito moral disso, a cobrança deles é diferenciada. A nossa pesa. A nossa pesa, porque a gente quer imitar Jesus, como curava, não é? Então a gente tem uma responsabilidade nessa história. Por isso o Dr. Hermann disse aquilo para a gente estuda tanto para compreender e compreende para agir. Na hora de colocar em prática, como é que a gente está fazendo? A gente estuda sobre o Evangelho. Nós passamos 50 minutos às quartas-feiras ouvindo especificamente, explicitamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Automaticamente isso nos torna responsáveis pelo esforço da mudança. As provas automaticamente virão. Se a gente estudou intensamente sobre como perdoar o nosso inimigo, que os inimigos apareçam, para que a gente tenha a oportunidade de colocar em prática efetiva aquilo que a gente estudou e disse que compreendeu. Mas quando a gente tem a prova, às vezes a gente nota que na verdade foi só um estudo sem compreensão. Então a gente precisa repetir o estudo tantas quantas vezes forem necessárias, para que quando as provas existam, a gente consiga acertar. Esse é o caminho. Então o homem terreno reencarna justamente para mudar certos padrões, aprender novos roteiros, transformar os próprios conceitos de vida, mas por isso mesmo ele não sabe ou não pode ainda conduzir a realidade de sua existência. Ainda somos suscetíveis, ainda pensamos de modo direcionado, falta-nos visão ampla da vida dos seres, das coisas. A gente está estudando para abrir os olhos, para ver todas as criaturas de forma diferenciada, não é? Não fazer o pré-julgamento, muito menos a condenação. É discernir sobre as situações e tirar disso uma conclusão. O que eu faço com a minha vida então? Não é? Nós estamos juntos, saímos lá da nossa zona de conforto, como espíritos, não é? Sem corpo físico, mergulhamos nessa atividade dolorosa, difícil, mergulhamos num corpo que oferece para a gente sensação que vai desviar, muitas vezes, a nossa atenção do caminho que a gente precisa percorrer. Isso é prova que a gente está recebendo, não é? Se não fosse prova, ficávamos lá, com aqueles corpos lá, não é? Que a gente não precisava fazer tanto esforço para se locomover, sentir tanta fome, ter tantas sensações. Mergulhamos nesse processo, nessa engrenagem toda, justamente para começar a saber do nosso limite. Como é aprender a ter limites, não é? O corpo pede, o ambiente solicita, mas e a decisão? É sempre do espírito. O espírito é esse, imortal, né? Que tem um passado, que está no presente, mas que caminha para o futuro. Esse pensamento complexo já faz parte da nossa, da nossa expectativa, ou não? Pode ser que eu esteja aqui falando para uma plateia que não sabia para onde estava vindo hoje. Pensou que estava entrando no shopping center para as compras de Natal e está se deparando com alguém falando de alguma coisa. Não, né? A gente veio a uma casa espírita. Então, como espíritas, a gente precisa começar a pensar da responsabilidade que nós estamos tendo de tudo que nós estamos sendo informados. É para fazer o que com isso?
É para mudar. É para mudar. É para fazer a paz. É para ter paciência. É para tolerar muito mais. Porque todos esses processos vão culminar num sentimento maior, que é o amor. Hoje a gente ainda ama sob a condição: não, eu te amo se você me amar. Agora, o dia que você não me amar mais, tchau e benção. O Espírito tem o compromisso e a proposta de um dia amar incondicionalmente, inclusive aqueles que não nos amam. Olha que coisa estranha isso. Na terra você dizer assim: não, mas eu amo aquela pessoa que não me ama. Ah, você é trouxa. Me desculpa. Você não tem amor próprio. Olha aqui, ele fala do amor próprio. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas certas pelo tal do amor próprio. O que vão dizer de mim? O que vão achar de mim? Não é? Ou então o julgamento. Eu tenho até vontade de dar uma coisa material para alguém que vive na rua. Ah, mas eu fico ali, não é? Teorizando tudo. Fico organizando. Não, mas se eu der, vai no botequim, vai beber, vai fumar, vai fazer isso, vai fazer... Não dou. Então, ele fala desse amor próprio. Esse amor próprio, grande desse jeito, não vai levar a gente aonde a gente quer ir. E aonde que a gente quer ir? Nós queremos ser felizes. Então, assim, a gente só vai ser feliz, não é? Se conseguir sair do padrão de orgulho que a gente se encontra. Ponto. Olhar todas as dificuldades que a gente tem e parar de ver que seja castigo, que alguém fez trabalho para a gente cair, se dar mal, para a nossa vida ir para trás. Se a gente começar a se conscientizar que a vida é feita de escolhas, que tudo é resultado de uma escolha, nós vivemos atualmente o resultado das nossas próprias escolhas. Com a doutrina espírita, a visão fica diferente. É esse, né, o grande boom para nós. Com a doutrina espírita, que representa Jesus, portanto, com Jesus, isso muda de figura. Porque é que sou eu que tenho que perdoar? Porque eu estou compreendendo que só caminha quem perdoa, só é feliz quem perdoa. Enquanto não perdoa, se ressente. Ressentimento é sofrimento, é veneno, é doença, é enfermidade. Ah, mas eu quero ser saudável do ponto de vista espiritual. Então, comecemos, não é, a abrir mão dessas pedras que nos colocam pesados, a termos liberdade para caminhar. É sempre esse recado. Então, todo dezembro, o que a gente faz aqui na Casa Espírita é parar para começar a arrumar a nossa cabeça em direção ao que o Cristo representa para a gente. Desde que eu me conscientizei de ser cristão, o que mudou na minha relação com o meu semelhante? Eu passei a amar mais a vida. Eu passei a ficar mais satisfeito por estar vivendo com quem ou aonde eu vivo. Eu passei a olhar o meu corpo com todas as deformidades, problemas, dificuldades ou não, como uma baita oportunidade que eu estou tendo de mergulhar na carne e efetivar determinadas propostas que eu fiz no plano espiritual. Então, a partir de Jesus, a gente começa a ressignificar uma série de situações. O que eu sou, o que eu faço, para onde eu vou, como me relaciono. Será que a gente consegue fazer essa contabilidade? Eu estou melhor? Eu fiquei melhor a partir do momento que Jesus entrou na minha vida? Ou eu sou o mesmo? Julgador, condenador, preconceituoso, separando tudo e a todos, desfazendo as alegrias,
não é? Desfazendo aquilo que alguém está animado a fazer, e eu vou lá e coloco um balde de água fria. Não, isso aí não vai dar certo não. Essa profissão vai morrer de fome. Todo mundo que é professor morre de fome. Aí o filho está dizendo que tem vontade de ser professor. Não me envergonha não. Vai ser professor, não vai ganhar dinheiro. É assim que eu sou cristão? É assim mesmo que Jesus agiria? Ah, mas eu não sou Jesus. Mas olha só, Jesus veio aqui para isso, para que a gente, ao conhecê-lo, não é, soubesse da real necessidade que se tem de compreender a vinda dele. Não veio por acaso e nem à toa. Seria mesmo para que a gente descobrisse o fundamento da vida e começasse a olhar a vida de uma forma diferenciada. Transformar os próprios conceitos da vida, mas por si mesmo não se consegue. Foi por isso que Jesus veio ao nosso encontro, dar-nos lições que nos fizessem perceber aquilo que por nós mesmos somos incapazes de fazer. Sempre nós tivemos oportunidade de descobrir essa história toda, mas nós tivemos dificuldade. Então Jesus veio, ficamos sabendo da vinda dele e todos os exemplos dele. Por isso que o ano inteiro a gente estuda sobre Jesus aqui na Casa Espírita, para ver se a gente muda com quem a gente tem em casa, com quem a gente se relaciona na rua, conosco mesmo, não é? Valorizando a nossa estada aqui. Parece bobagem, mas é isso. Se a gente se certificar que é um espírito que deu um trabalho tremendo para reencarnar, que não foi barato, gente. Deu muito trabalho. Vamos estudar André Luiz, Reencarnação de Segismundo. A gente vai ver as tramas, os rolos, as dificuldades, até que se conseguir estar na barriga de alguém. Ao que parece, todos nós já passamos por essa etapa, não passamos? Então, assim, na barriga de alguém não é fácil ficar. São inúmeras preocupações que o plano espiritual tem quando tem um reencarnante gestando lá no ventre de uma mulher na terra. Tem bala perdida, tem mosquito disso, tem mosquito daquilo, tem uma série de problemas. Ao que parece, nós já ultrapassamos essa etapa. Tem a infância, que é um período difícil para o espírito. Por quê? Porque é o momento na Terra que ele é totalmente dependente de quem está em volta. Então ele, para se alimentar, precisa de alguém. Para aprender a falar, para aprender a andar, nós passamos. Outro motivo de preocupação do plano espiritual, daqueles que projetaram conosco a nossa reencarnação, os técnicos da reencarnação, é a adolescência. Porque são inúmeros chamados, o corpo entra numa profusão, né, hormonal, fabulosa, que dá um conflito na mente, e que é difícil, perigoso, ou momento perigoso. E a gente passou. Então nós estamos no barco, está indo. E a gente está ficando no barco. Para quê? Para quê? Por quê? Será que não tem um sentido isso? Então a gente não foi à toa que a gente descobriu Jesus. Foi para que nessa embarcação, nessa viagem, a gente começasse a ficar maduro. Espera aí, aonde eu estou indo, para onde eu estou indo, o que é que eu vou apresentar? Porque o corpo foi de acordo com a necessidade que eu tenho para apresentar depois que eu retorno da reencarnação. E aí, perdoou? Ah, não deu. Não deu para perdoar. Porque, me fez isso, tá, ok. Aí, provavelmente, vai se abrir uma tela e vai mostrar que antes da reencarnação a gente sabia
né, da possibilidade de alguém fazer o que fez conosco. E a gente, cheio de coragem, cheio de vontade de acertar, disse assim: não, eu vou, porque eu vou fazer de tudo, e mesmo que ele me faça isso, eu vou perdoar, porque o perdão é a melhor saída. E aí a gente volta sem ter feito isso. Então, viajou no barco, conheceu Jesus, vamos dizer o quê? Relembrando Antônio de Aquino, que grupo nós pertencemos? Porque ele dividiu em dois: o grupo dos que ainda não sabem nada e o grupo que já conhece Jesus. Então é conosco. Esse grupo vai ser cobrado. Como é que é? Como foi? Então a gente precisa se posicionar. Se Natal é alegria, como eu construo alegria dentro de mim? Porque para eu ter alegria, eu preciso tê-la dentro do meu coração. Então vai de acordo com o que eu estou me nutrindo na vida. O que eu estou assistindo, o que eu estou conversando, o que eu estou divulgando na rede social. Porque se tem um assalto, o assaltante pega uma idosa como refém. E ali diante das câmeras se assiste, não é? A execução dessa pessoa. E depois, no dia seguinte, a gente fica no grupo: olha aqui, mas eu tenho o vídeo que mostra que a bala entrou nessa região da cabeça, olha aqui. E aí eu venho para o centro dizer que eu sou cristão? Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me dá felicidade. Não basta dizer que é cristão para se ter o amor do Cristo. É preciso trabalhar isso nas oportunidades que nós temos. E tem muitos de nós, né, que é contra todo esse progresso, porque é o progresso que está fazendo com que a gente não tenha uma vida de qualidade. Não, pelo contrário, a gente amadureceu a tal ponto de ter todas essas ferramentas para justamente trabalhar em nós o padrão de equilíbrio. E sendo cristão, conhecendo a Jesus, o padrão é outro. Eu não posso, não devo fazer ao meu próximo o que eu gostaria que não fosse feito a mim. É simples, é simples. Então, se eu venho à casa espírita, ou qualquer padrão religioso, templo religioso, não é? Para me salvar, para ser feliz, para ser curado, que parte eu estou dando para que isso aconteça? Senão eu vou querer o milagre. Me cura sem a minha transformação. Me faz feliz sem eu ter que pedir perdão, perdoar, retratar. Aí a gente está querendo a lei do menor esforço. Então, assim, o espírita compreende que é através do trabalho, que é através do esforço, que é através de sair, né, do seu interesse pessoal em prol do meu semelhante, é que eu consigo caminhar, que eu consigo me sentir feliz, é que eu obtenho consciência tranquila. É uma situação, não é, de sair daquele padrão de hipocrisia do passado. De hipocrisia do passado, onde a gente oferecia animais em sacrifício para se aproximar de Deus. Com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente descobriu que a gente está mais próximo de Deus quando a gente faz ao nosso semelhante aquilo que Jesus ensinou para que a gente fizesse. Né? A parábola do samaritano é ótima para a gente entender isso. Então o doutor da lei, o que sabia muito, o que era isso, o que era aquilo, quem foi que parou para atender o doente que estava caído na estrada lá, sem eira nem beira? Foi o dito, né? Aquele que era mal visto por toda a sociedade,
o samaritano. Foi ele que limpou as chagas lá, fez o que pôde ali, levou para uma hospedaria, pagou a hospedaria e no dia seguinte voltou para saber como aquela pessoa tinha ficado. Então aquele que sabia muito sobre a lei de Deus, aquele outro, quem foi que parou? O dito de má vida. E às vezes a gente continua, mesmo como cristão, não é? Não usando esse termo lá da época de Jesus. Aquele ali é de má vida. Não. Quais termos a gente tem usado, não é? Para condenar aqueles que convivem conosco? Aqueles que fogem dos padrões estabelecidos como normais para a nossa sociedade. O cristão precisa se atentar para isso. É simples. Por quê? Porque está pedindo a Jesus uma série de coisas que muitas vezes ele não quer dar. Amai os vossos inimigos. Imaginemos se cada um de nós seria capaz, por si só, de dizer isto: amo o meu inimigo. Falta-nos tessitura moral, espiritual, para uma proclamação dessas. Por essa razão, o Senhor veio e nos disse: é preciso amar os inimigos. Por isso ele foi para onde? Para onde Jesus foi? Por ter dito essas coisas? Tamanha a nossa indiferença, a nossa dificuldade de lidar com a verdade. Não é? Então até hoje Jesus está incomodando a gente. Incomodou há 2000 e tantos anos, e incomoda até hoje. Se você quer ser o maior lá, seja o menor aí. Quer ser o primeiro no reino dos céus? Seja o último aí. Quem é que quer ser o último aqui? Quem é que quer ser o último aqui? Quantas vezes a gente sofre porque foi humilhado, ultrajado, isso ou aquilo? Adoece até. Aí quando lê Jesus, aí fala assim: dá outra face. Então assim, Jesus incomodou muito, muito, porque ele falou de coisas que eram do sentimento humano, independente, não é, do que se tinha de exterior. A gente se separa tanto por cor, por dinheiro, por sexualidade, por uma série de padrões pré-estabelecidos, e na verdade os exemplos todos que Jesus deu foi com o ladrão, com o bandido, com a prostituta, com os de má vida. E aí, o que a gente faz com isso? Às vezes a gente fica ainda esperando o bezerro de ouro. Quando olha alguém muito simples, nas vestes, simples na forma de falar, a gente não dá muita trela. Mas quando anuncia pós-graduado, mestrado, doutor em isso, doutor naquilo, aí não, esse deve ser muito, deve saber muito. Sabe, academicamente sabe. Tudo bem prestar atenção para ouvir, mas por que desprezar também o outro que não, aos nossos conceitos não é nada? Então aquela situação do Evangelho, quando fala dos pobres de espírito, isso não acabou ainda. Não acabou, porque nós estamos vendo o interior das pessoas pelo externo que elas têm. Então a gente precisa de quê? De Jesus. Porque Ele que deu esses parâmetros para a gente. Se está com dúvida, olha... Mulher, quem foi que te atirou a pedra? Alguém te atirou a pedra para te condenar? Então eu não te condeno. Mas a gente está ali atirando pedra o tempo todo, atirando pedra o tempo todo. E o pior, como espírita, como cristão,
Como cristão, a gente está definindo determinadas coisas que estão dentro da gente como sendo da doutrina espírita, e não é, porque a doutrina espírita não é outra coisa senão a atitude do Cristo. Goste ou não goste, mas é o que Jesus fez. Então, como a doutrina espírita vê essa situação? Como Jesus via. É simples. É simples. É não julgar, não condenar, não ter preconceito, é ser paciente, é ser tolerante, é isso e aquilo. Então a gente entrou num padrão de julgamento e de condenação, aí chega na casa espírita, o dirigente pede para a gente orar por aqueles que estão nas prisões. Que contrassenso é esse? Em casa, vendo o noticiário, eu fico vibrando com mais uma condenação. Mas na casa espírita eu vou orar por eles. Mal sei que é por eles. Eu estou achando que é por outros, não é, delinquentes. A gente acha que quando é solicitado que a gente ore por aqueles que estão encarcerados, a gente acha que são só os encarcerados que a gente romanceia. Mas são todos que a gente durante a semana está condenando. Não que eles não estejam cometendo erros gravíssimos, mas é o que o Emmanuel diz no Consolador: nenhum de nós tem condição de julgar ou condenar quem quer que seja. O que está na nossa condição? Discernir sobre o erro, analisar, pensar e tirar para si. É diferente do julgamento e da condenação, não é? Então não somos nós que vamos fazer a justiça se a gente não tiver dentro da gente. Nas nossas oportunidades de sermos justos, de sermos competentes, de não sermos corruptos, de sermos tolerantes, de fazermos o certo. Basta analisar com o que a gente tem, o que a gente anda fazendo. Se a gente estivesse numa escala maior, se nós estivéssemos na mesma situação que o outro, quem disse que a gente também não faria? O Emmanuel diz que, em geral, os motivos de queda dos homens na terra, das pessoas na terra, são o dinheiro, o poder e o sexo. Todas as nossas situações de queda, elas estão relacionadas com esses 3 pontos. E que todos nós temos envolvimento com esses 3 pontos. Então ninguém pode julgar nem condenar ninguém. Para isso existem as leis humanas, certo? Então, enquanto a gente faz essa padronagem, nós estamos nos afastando do que é ser o verdadeiro espírita. O espírita verdadeiro, porque há notariamente os aprendizes de espiritismo. Então, os aprendizes de espiritismo dirão: mas se Jesus veio à Terra por minha causa, por que é que eu não me dou conta das minhas falhas? Meus irmãos, eu acabei de lembrar que nós precisamos aprender a conduzir os nossos padrões mentais e palavras pelos padrões de Jesus. O que a gente está pensando? O que a gente tem elaborado? O que a gente tem dito? Nós precisamos reverter isso aos padrões de Jesus. Olha, as reuniões de quinta-feira são dedicadas a quem? Ao nosso patrono, que é Leon Denis. Pois bem, Leon Denis tem um capítulo num livro fabuloso, que é o problema do ser e do destino, não é? Que é a disciplina do pensamento e reforma do caráter. Está ali, ó, pontuado o que a gente precisa fazer. Prestar atenção nos livros que a gente lê, nos filmes que a gente assiste, não é? Nas situações que nos causam prazer em ser revividas, nos comentários, nos grupos que nós somos afins, não é? Quais são as fotos que a gente divulga, quais são os vídeos que a gente divulga. Disciplina do pensamento. Então a gente não vai conseguir um
um padrão de disciplina mental elevado se a gente não se exercitar para isso. Porque o mundo não vai parar para que a gente faça isso. O mundo vai continuar na sua ebulição, com os grupos todos misturados, os que querem o bem e os que não querem o bem, os que pensam em reforma e os que não estão nem aí. E é nesse meio que a gente veio para poder conviver e tirar o melhor. Por quê? Porque a gente já tem a bússola, porque nós temos o roteiro, porque somos nós que estamos sendo comunicados, porque levantamos o dedo para isso. E aí, o Antônio de Aquino diz assim para nós: Jesus, porém, é tão bondoso, tão previdente, que deu para nós a figura do anjo guardião, aquele que a gente mais esquece, como espírita mesmo. Na hora do sufoco eu só pensei no Dr. Erma, só Leon Denis, não é? Doutor Bezerra de Menezes, Eurípides, Jesus e o guia, pensou no guia. Então, nós ainda somos tão incipientes que aquele, não é, que avalizou, não, chancelou lá a nossa reencarnação, aquele que acompanhou o projeto, aquele que opinou para a gente: olha, calma, não é assim, vai dessa forma, esse corpo aqui não é melhor para você, não, esse corpo está muito sadio, eu quero um enfermo para que eu possa expurgar todo esse meu mal. Aí o guia: não, calma, conhecendo, não, calma, né? Esse que conhece assim, como a palma da nossa mão, ele conhece a gente, não é? E é o que mais a gente esquece. Então vamos começar a considerar que existe um espírito, né, que está aqui acompanhando a nossa encarnação, torcendo, influenciando, não é? Mandando recursos a todo instante para que a gente acerte, porque ele sabe o roteiro, e quando a gente desanima, ele cola do nosso lado: vamos! E às vezes a gente desconsidera, aí vem para a casa espírita, escreve para o Agostinho, Dr. Erma, Fernando, isso e aquilo, eles respondem, mas muitas vezes eles vão ao nosso guia: escuta, teu tutelado está me perguntando isso, e aí, você que conhece ele, me diz. Eu estou falando aqui da forma Marcelo de ser, tá? Mas certamente eles são muito mais educados para falar. E aí o guia vai dizer: olha, eu tenho passado um sufoco, doutor Erma, porque olha, eu já fiz isso, fiz aquilo, mas olha, diz para ele isso. Aí a gente pega a cartinha: ah lá, doutor Erma que conhece a minha vida, é o doutor Erma que sabe. Quem sabe é o nosso guia. Então vamos orar para o nosso guia, amigo espiritual, amiga espiritual, me ajuda a levar em frente esse compromisso, e que eu possa ser fiel às minhas propostas de mudança, e que eu não veja as dificuldades como sendo barreiras intransponíveis. Me ajuda a ter coragem, a ter fé, me ajuda a seguir adiante, e se por acaso eu cair, que eu saiba, que eu perceba, que eu tenha a certeza que você está do meu lado, estendendo a mão. E assim a gente vai. E aí o Antônio de Aquino termina assim para nós: agora elevemos os nossos pensamentos a Jesus, como se estivéssemos numa estrada pavimentada de lírios, como se caminhássemos na direção desse bondoso mestre e estendêssemos as mãos a esse guia que nós conhecemos, dizendo assim: ajuda-me a dar este passo, não me deixes fraquejar, não me deixes sozinho, e continuemos a andar lentamente, mas a andar,
Sentiremos nossas pernas roçar os lírios e o perfume deles penetrando pelas nossas narinas, penetrando em todo o nosso corpo, e diremos: Senhor, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não me deixes faltar a fé, Senhor, para que eu não venha a falir. Senhor, Senhor, conduze-me, protege-me, dá-me tua força. Certos do apoio desse grande Senhor da vida, diremos do fundo do nosso coração: Senhor, eu creio, mas eu sou tão pequenino que te peço ajuda para a minha incredulidade. Então, que no dia 25, esse Natal que está chegando agora, que a gente faça essa oração intimamente e verdadeiramente. Peça ao nosso guia, a Jesus, nosso mestre, que nos dê força e coragem para que a gente possa levar adiante o nosso compromisso. Então, tenhamos todos um excelente Natal e lembremos, não vamos desistir. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos ao Marcelo seu raciocínio, seus sentimentos, a forma com que ele conduziu o texto para todos nós. Que ele possa também ter um Feliz Natal junto à sua família, não é? E com certeza vai estar conosco outras vezes aqui. Nós vamos passar agora ao segundo momento, onde vamos estar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, o item Os Bons Espíritas, que é um texto de Kardec e tem tudo a ver com o texto que nós estudamos hoje em torno de Antônio de Aquino. Os Bons Espíritas. O Espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão. Portanto, um e outro agem da mesma forma. Em algumas pessoas, os laços da matéria são muito fortes para permitir ao espírito desligar-se das coisas da terra. A obscuridade que as cerca tira-lhes a visão do futuro, eis porque não conseguem romper facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, pois não entendem que possa haver algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que nada ou pouco modifica suas tendências instintivas. Em uma palavra, elas só veem um raio de luz insuficiente para conduzi-las e dar-lhes uma aspiração profunda capaz de vencer suas inclinações. Ligam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-las incessantemente em novos mistérios, sem se perguntarem se já são dignas de penetrar nos segredos do Criador. Tais pessoas são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam pelo meio do caminho, ou se afastam dos seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se reformularem. Ou então reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo em uma outra existência. Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. O espírito domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina nele faz vibrar fibras que nos primeiros permanecem insensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração e por isso sua fé é inabalável. Um é como músico que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor,
se esforça para libertar-se dele e sempre consegue quando tem firme a vontade. Nós vamos agora solicitar aos nossos companheiros médiuns que se deixem conduzir pelos companheiros que estão responsáveis da organização do nosso trabalho de passes. Esse momento de passes, a atividade mediúnica está restrita aos médiuns que foram preparados para o trabalho de passes. Caso cada um de nós que aqui estamos presentes venhamos a perceber a nossa sensibilidade um pouco mais exaltada, vamos abrir os nossos olhos, prestar atenção ao comentário do Evangelho, porque a atividade mediúnica por parte de nós vamos recebê-lo, viria dificultar o trabalho não só dos espíritos, como também dos próprios médiuns. E aqueles que estão em seus lares que se sintam também amparados por essa espiritualidade que nos sustenta nesse momento. Vamos então fazer a nossa prece, que vai marcar o início dos nossos passes. Amigo Jesus, chegamos no momento dos passes, momento esse em que a espiritualidade amiga vai estar movimentando as energias necessárias para o nosso restabelecimento físico, psíquico. Rogamos ao teu coração, Senhor, que mantenhamos-nos em prece, com a tua doce e suave figura em nossos pensamentos, a lembrar a tua própria palavra quando nos dissestes: eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Sabemos da tua presença através desses benfeitores, e que este momento de paz, Senhor, venhamos a receber tudo o que os nossos espíritos, os nossos corpos estejam realmente necessitando, e que seja em nome do teu amor, que seja em nome do amor de Deus, que iniciemos os nossos passes. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, que nesse momento sublime de paz, possamos ligarmos-nos aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, a esses amigos espirituais que nos acolhem, e meditar sobre o estudo que foi feito, sobre a mensagem do Evangelho, quando compara o verdadeiro cristão ao verdadeiro espírita. Verdadeiro cristão. Pensemos nessa expressão cristão e coloquemo-nos à disposição de perceber essas influências que todos nós que aqui estamos nos colocamos em condições de abraçar os ensinamentos de Jesus de uma forma a pô-los em prática, que é o nosso verdadeiro objetivo ao estudarmos, ao analisarmos. E a doutrina espírita vem ao encontro dessa necessidade nossa de compreendermos a ponto de abrirmos mãos de desejos ainda que possuímos, quando já não mais devemos tê-los. Vendo-nos, como ensinou Jesus, de uma forma além da matéria, além do corpo físico. Quando ele nos disse que o reino não era deste mundo, ele tinha um ensinamento tão profundo, meus irmãos, tão profundo, que a doutrina espírita vem ao encontro, esclarecendo a cada um de nós que aqui estamos presentes, encarnados, desencarnados, a nossa função de aprimoramento interior, a nossa função de despertamento dessas virtudes divinas que cada um de nós possuímos, mas que ainda no nosso estado, ainda não temos a força necessária para, seguindo Jesus, abrindo mão das comodidades da matéria, privilegiarmos a nossa essência espiritual. Quando Jesus nos disse que o reino não era deste mundo, não era deste mundo material, não era desse mundo de paixões grosseiras, não era deste mundo em que
espíritos imperfeitos ainda, nós dedicamos tanto valor como egoísmos, vaidades e outras coisas que nós bem conhecemos, e priorizarmos aquele ensinamento máximo que é o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor a nós mesmos. E através da doutrina espírita, como bem foi colocado aqui no nosso estudo, nós temos a compreensão nítida de como é bom amar, como faz bem para cada um de nós, quando nós nos dedicamos junto com os nossos próximos, esse exercício desse sentimento, porque nos faz bem. Não é apenas, como imaginávamos até então, ser simplesmente bonzinho para o outro, ser bonzinho, mas é ser aperfeiçoando-nos, é estarmos melhorando a nós mesmos, as nossas vibrações, as nossas saúdes, a nossa forma de nos equilibrar perante aos desafios necessários, e tudo isso que o amor proporciona. Porque com a consciência em paz, nós podemos pensar, podemos analisar, podemos receber as influências desses amigos espirituais que tanto nos querem bem, de vez que estamos em paz conosco mesmo, abrindo assim o nosso campo vibracional para essas orientações. Como nos foi dito pelo Jesus, que quando fôssemos colocar uma oferenda no altar, que antes fôssemos reconciliar com os nossos adversários. Pois bem, essa atitude de reconciliação com os adversários é o amor. É o amor que me possibilita receber essas influenciações, as boas ideias que nos chegam, as boas intuições, e como, com o nosso pensamento ao contrário, se torna dificultoso esse tipo de procedimento. Então, em continuidade com o texto do Evangelho de hoje, o texto é complementado com a expressão: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Mas observem, e também pelo esforço que cada um de nós possuímos para domar a nossa má tendência. Então, o processo, meus irmãos, não é a perfeição que todos nós deveremos ter, pois cada um de nós estamos numa condição que nos diz respeito, mas sim ao esforço em conformidade com as nossas condições, com o nosso aprendizado, com a nossa possibilidade, mas com esforço, sempre com esforço. Que nesse ano que nós vamos iniciar, nós possamos nos esforçar, adentrando essa casa, buscando os nossos cursos, e estarmos gradativamente melhorando-nos enquanto espíritos que somos. Graças a Deus. Mestre Jesus, muito te agradecemos, Senhor, por esta casa durante todo esse mês, ter nos feito lembrar a tua figura, lembrar os teus ensinamentos, lembrarmos, enfim, do tanto amor que tu tens por cada um de nós, que possamos, fortalecidos por este momento, estarmos lá fora, na nossa vida diária, tendo a plena certeza, Senhor, que poderíamos estar irradiando este mesmo sentimento pelo nosso olhar, pelas nossas mãos, por pequenos gestos que vamos estar passando para as pessoas nesses dias naturais de agitação. Que em nosso coração esteja a certeza que somos capazes de também doar desses sentimentos, porque será através deles de irradiarmos o que temos de melhor em nós que estaremos vivenciando realmente o teu Natal, Senhor, com muita alegria. Abençoa esta nossa casa, fortalece cada vez mais as suas paredes espirituais, abençoa a direção material, também cada vez mais, Senhor, e que seja em nome da direção espiritual de nossa casa, que seja em nome do teu amor, mas principalmente em nome do amor de Deus,
De nossa parte, venhamos a considerar encerrados os nossos trabalhos de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.